Olá, queridos irmãos inscritos, graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos continuar a série de comentários bíblicos na primeira carta aos Coríntios. Paramos no capítulo 3, e retornaremos a partir do capítulo 4. Vamos então à exposição do capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 4 de 1 aos Coríntios, verso 1: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e administradores dos mistérios de Deus. A palavra grega operetas, aqui traduzida por servos, tem o sentido de subordinado ou mordomo, enquanto a expressão grega economos, aqui traduzida por encarregados, quer dizer dispenseiros ou responsáveis. Isso significa que os servos do Senhor são como supervisores espirituais daqueles que se fizeram escravos de Cristo e administradores dos bens de Deus, ou seja, da sua palavra e mistérios, sabedoria e poderes divinos encobertos ao mundo, mas revelados aos discípulos de Cristo. Romanos 11 verso 25. 1 Coríntios 4 versos 2 a 4. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Mas, comigo é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós, ou pelo julgamento do homem, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Pois eu em nada me sinto culpado, contudo eu não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. A expressão grega anacrenon sugado significa um exame ou análise crítica que se faz antes do julgamento final. Paulo se sentia justificado em relação à obra que realizava. Quanto à sua salvação, contudo, a justificação é dom de Deus mediante a fé. Romanos 5 verso 1. 1 Coríntios 4 verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então todo homem receberá de Deus o louvor. A hora devida tem a ver com o dia em que Deus julgará os crentes. 1 Coríntios 3 verso 13, manifestará as mais profundas intenções do coração. Saímos 19 verso 12, Romanos 2 verso 16, Hebreus 4 versos 12 e 13, e concederá galardões aos fiéis. 1 Coríntios 15 verso 58, Hebreus 6 verso 10. 1 Coríntios 4 verso 6. E estas coisas, irmãos, apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo, por causa de vós, para que possas aprender em nós a não pensar a respeito de homens além do que está escrito, para que nenhum de vós seja arrogante um contra o outro. Os antigos e sábios rabinos gostavam de citar um provérbio: não ultrapasses o que está escrito. Jeremias 9 verso 24, Isaías 5 verso 21, Salmos 94 verso 11. Devemos ter um conceito da humanidade a partir das Escrituras. 1 Coríntios 4 versos 18 e 19, 5 verso 2, 8 verso 1, e 13 verso 4, considerando as limitações do ser humano caído. Gênesis 3, e lembrando que a arrogância, altivez, orgulho, soberba, empáfia, é a principal causa dos desentendimentos, divórcios e divisões. 1 Coríntios 4 versos 7 a 13. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fossemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos, como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós, fracos, e vós, fortes, vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo escreve de Éfeso, 1 Coríntios 15 verso 32, e 16 versos 8 e 9, e faz questão de mencionar que trabalhou duramente, fabricando tendas. Atos 18 verso 3, Atos 20 versos 34 e 35, 1 Coríntios 9 versos 6 e 18, com o objetivo de não depender financeiramente de ninguém para ensinar o Evangelho. Paulo pagou para abençoar e pregar a salvação, e recebeu injúrias e perseguições, sem revidar ou vingar-se. Mateus 5 verso 44. Os gregos desprezavam qualquer trabalho manual e o relegavam aos escravos. 1 Tessalonicenses 2 verso 9, e 2 Tessalonicenses 3 verso 8. 1 Coríntios 4 versos 14 e 15. Eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas adverto-vos como os meus filhos amados.
Porque, ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Todo pai deve estabelecer limites para seus filhos e admoestá-los, sempre que necessário, perseverantemente em amor. Efésios 6. Verso 4. Paulo usa a expressão grega paudagogos, aqui traduzida por tutores, pois se referia ao serviço de alguns escravos, encarregados de acompanhar os rapazes até a escola e supervisionarem seu aprendizado e educação. Gálatas 3 verso 24. Paulo usa o direito de um pai fiel ao Senhor para pedir que seus filhos imitem seu comportamento e caráter. 1 Coríntios 11 verso 1 e 1 Tessalonicenses 1 verso 6. 1 Coríntios 4 versos 16 a 20. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então, conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O reino de Deus se estabelece na vida de todos aqueles que têm um encontro verdadeiro e profundo com a fé em Jesus Cristo, recebem a presença do Espírito Santo em suas vidas e passam a trabalhar com a Igreja, os santos, na proclamação da glória do Senhor, com humildade e caráter cristãos. João 3 versos 3 a 8, 2 Coríntios 5 verso 17. Neste sentido, as palavras fúteis e vazias se contrapõem ao poder autêntico do Espírito Santo. E finalmente 1 Coríntios 4 verso 21. O que quereis? Que eu vá até vós com vara, ou em amor e em espírito de mansidão. Como pai espiritual de todos aqueles adolescentes espirituais em Cristo, que formavam a igreja de Corinto naquela época, Paulo os adverte figuradamente sobre a possibilidade de ter de usar sua autoridade apostólica, a vara da disciplina, para repreendê-los e ensiná-los a se manter no verdadeiro caminho do Senhor. 2 Coríntios 10 verso 8 e 2 Coríntios 13 verso 10. Amém, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos dá comentários bíblicos que nos esclarece e nos edifica na verdade através da exposição do Evangelho genuíno. Irmãos, essa foi a conclusão expositiva do capítulo 4 da Carta aos Coríntios. Peço que não se esqueça de inscrever-se no canal Teologia Reformada, de ativar o sininho das notificações para serem avisados dos capítulos seguintes. De compartilhar à vontade, irmãos, deixa seu like e deixa aqui embaixo seu comentário sugestivo. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.